Olá, sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Você já sabe, me conhece. Se você está chegando agora nessa oportunidade em aprender mais dessa entrada do mundo jovem do filho, seja bem-vindo, porque nesse momento eu trago algo muito focado. Eu tenho um problema com o meu filho, imagina você. Então, o tema de hoje é bem esse: eu tenho um problema com o meu filho. E de maneira focada, eu quero dizer para você o que eu, Rosana, tenho como um problema com o meu filho, que hoje já está com 20 anos, mas durante toda a adolescência dele, desde o início de sua puberdade, aos 10 anos de idade, eu também tive que aprender que ele tem escolhas diferentes de mim, que algumas coisas são importantes para ele de modo muito diferente do que é importante para mim. Então eu tenho um problema com o meu filho desde sempre sobre cabides. No guarda-roupa do meu filho tem uma parte onde eu guardo as camisetas dele, ele também guarda as coisas dele ali. Então, uma parte só para as camisetas. E conforme ele tira essa roupa do cabide, eu sempre peço: olha, quando você tirar a sua camiseta, guarde o cabide vazio no outro lado do guarda-roupa, onde todos estão armazenados junto, e na hora que a roupa é lavada e vai ser guardada, fica bem mais fácil, bem mais funcional pegar os cabides vazios, colocar nas roupas que já são lavadas, passadas, e só colocar no guarda-roupa. Mas não adianta. Sempre ele tira a roupa do cabide, o cabide vazio permanece no mesmo lugar. Parece neura de mãe. Parece não, é neura de mãe. Então eu tenho esse problema com o meu filho, de que para mim é importante essa funcionalidade para que viabilize ali a minha rapidez em organização das coisas. Como meu filho também me auxilia em tantas outras coisas, nada mais do que justo, até mesmo oportuno, coerente, eu assessorar e ajudá-lo também a guardar suas roupas, porque ele me abastece em coisas da cozinha, em outros lugares da casa. A gente faz umas trocas, eu e ele. Mas esse aspecto, toda vez que vou guardar essas roupas, eu tenho que dizer: Guilherme, olha esses cabides aqui de novo. Eu já falei 1000 vezes, vou continuar falando mais 1000 vezes, milhões, zilhões, e esse senhor cabide nunca vai para o lugar que eu quero. Então eu tenho esse problema com o meu filho. Esse é um ponto, é um aspecto que eu nunca consegui mudar no meu filho. Por que eu não consegui? O que aconteceu que nessa lapidação desse meu diamante, esse aspecto de um cabide acabou fazendo aí um nervosinho muitas vezes. Não deu certo de fazer uma lapidação, de fazer uma mudança, uma troca, porque isso não interfere na minha comunicação, no meu relacionamento com o meu filho. Isso não é tão importante do que o bem-estar do meu filho, a harmonia no meu relacionamento com ele, a minha forma de se comunicar, de ter um entendimento. E as coisas que eu valorizo são outras coisas diferentes que ele valoriza. Ou seja, durante todo o processo da adolescência, ele aprendeu a valorizar outras coisas que ele percebe como funcionais. Nas gavetas dele, por exemplo, ele guarda as coisas dele de uma forma bem diferente de mim, mas é do jeito dele, de um jeito que funciona para ele. E os cabides funcionam para ele ficarem onde estão. Afinal de contas, o guarda-roupa é dele, o cabide é dele, a roupa é dele. E eu, sim, tenho que entender isso. Tenho que compreender, mas mãe gosta de falatório, mãe gosta de ficar falando 1000 vezes e a gente acaba falando toda vez: Guilherme, de novo esses cabides não estão no lugar. Toda vez que eu venho guardar essa roupa, esse cabide vazio aqui, eu tenho que ficar tirando os cabides vazios daqui para perceber onde é que tem cabide vazio no seu guarda-roupa para colocar as roupas. Me ajuda, então eu preciso da ajuda dele, mas não entra na cabeça dele essa importância dessa funcionalidade. Mas outras... Precisa não. Precisa não? Ele está aqui me vendo e falando que não precisa não. Então eu resolvi falar que eu tenho esse problema com o meu filho, porque é um problema, assim, desnecessário, eu diria até, mas me desgasta sim, porque eu quero aquele cabide no lugar certo, mas ele não quer. Então, como eu ia dizendo,
Para ele não é importante para mim. São as coisas dele, então deverão ficar na organização dele. E tudo aquilo que ele aprendeu comigo em forma de organizações, cada coisa no seu lugar, de uma forma onde fica facilitado encontrar o que se deseja, ele já aprendeu durante a infância, durante os processos da adolescência, e agora aos 20 anos ele já tem o jeito dele. Mas a gente é mãe, a gente entra lá e faz de vez em quando uns puxãozinhos de orelha, faz parte da maternagem da mãe, porque a gente quer as coisas organizadas de uma forma muito mais funcional. E eu tenho sim que entender que são coisas dele, importantes para ele, então eu entro nesse espaço dele para ajudá-lo nessa organização. E precisa ser da maneira dele, do jeito que ele encontra as coisas. Porque não é do meu jeito que encontro. No meu guarda-roupa eu faço da maneira que queiro. Mas no guarda-roupa dele, as coisas estão arrumadas, organizadas. Ele é muito organizado sim nessa parte. Mas os cabides, então vejam, é uma coisa minha, não é uma coisa dele. Por que eu estou trazendo esse assunto de que eu tenho um problema com o meu filho Guilherme a respeito de cabides? Porque nesse simples exemplo, eu penso que isso pode mexer com você, lhe ajudar a perceber que muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, aquele probleminha, aquela coisinha que a gente arruma picuinha, que a gente arruma falatório com o filho, que fica um desgaste no relacionamento e acaba fazendo com que o filho fique até mal-humorado com a mãe, fique nervoso, magoado, sabe, coisinhas pequenas. Isso pode até ser assunto, conteúdo de conversa nesse relacionamento, mas não pode ser assunto que venha prejudicar relacionamento ou comunicação. Nunca, jamais os cabides prejudicaram o meu relacionamento ou a minha comunicação com o meu filho. Ao contrário, a gente fala disso, depois acaba dando risada. Até meu marido fala, mas de novo você tá falando desse cabide? Eu falei, porque seria o céu eu ter aqueles cabides todos no lugar certo, pra eu abrir ali, já tá tudo aqui, é tão fácil pra mim, mas não pra ele. Então, uma valorização que uma mãe tem pode ser valorizado em um outro formato. O mesmo assunto, as mesmas coisas são organizadas, valorizadas em sua funcionalidade em outros formatos, porque o filho, ele é um ser humano único, eu, mãe, sou outro ser humano único, nós temos as nossas próprias formas de fazer as coisas, e o filho que está passando, vivenciando o processo da adolescência, vai também, ao mesmo tempo, adquirindo suas próprias formas de fazer as coisas. Muitas vezes, uma mãe, um pai que já tem um filho que já ou está morando numa casa fora, sozinho, ou já casou, já tem sua própria casa, sua própria residência, seu próprio apartamento, a gente vai à casa dele e chega lá e vê que as coisas estão guardadas num outro formato, tudo funciona de uma outra forma, mas só que tudo funciona do outro formato. Qual formato? No formato dele. Mas isso começa a acontecer muito antes do filho casar, sair de casa, morar sozinho ou morar numa constituição de uma nova família. Muito antes, já no processo da juventude, esse filho começa a fazer coisas novas, diferentes do jeito de sua mãe, do jeito de seu pai, e tá tudo bem, não tem problema. Então não perca tempo em deixar que detalhes que não estão do seu jeito de mãe, do seu jeito de pai, venham interferir nesse relacionamento de intimidade, relacionamento amoroso entre mãe e filho, entre pai e filho. Ao contrário, esses são assuntos que às vezes causam uma certa irritação, porque a gente quer de uma maneira, o filho quer de outra, a gente valoriza de um jeito, o filho valoriza de outro, mas ao final a gente tem que brincar, sabe, descontrair sobre esse assunto. Então eu digo que eu ainda continuo tendo um problema com o meu filho a respeito de cabides que não estão no lugar de sua funcionalidade, aos meus olhos, não aos olhos do meu filho. Então esse é um ponto que eu nunca vou mudar na vida do meu filho. Eu tenho certeza que um dia, quando eu tiver a casa dele, ele for educar, a ajudar os filhos, a organizar as coisas,
eu tenho certeza que ele não vai esquecer dessa história dos cabides e vai até mesmo falar com os meus netos: olha, sua avó tinha um negócio comigo com os cabides que toda vez ela tinha que falar desse cabide. No fim a gente dava risada porque, puxa vida, tô de novo esse negócio de cabide. Um cabide, imagina! Então eu não posso jamais permitir que um cabide seja muito mais importante do que a minha vivência, a minha experiência, a minha troca amorosa, de intimidade, sabe? Aquele relacionamento gostoso com o meu filho. Pelo contrário, esse de saborzinho dura ali 10 segundos, 15 segundos, mas de novo esse cabide aqui, podia estar ali, não está. Ai, mãe, de novo aí você falando de cabide. Porque eu não aguento, né? Eu tenho que falar. Mãe não aguenta, mãe tem que falar. Só que se a gente fala no formato amoroso, sem humilhação, sem denegrir, sem ficar com ataques que realmente machucam, magoam, e isso é muito desnecessário, se isso não acontece, também está tudo bem, ok. A gente pode ter ali uma DR com o filho em muitos outros assuntos, muitos outros aspectos, mas isso não pode ser maior, mais relevante, mais importante do que o seu filho. Afinal de contas, quem tem grande valor, quem é relevante, quem deve ser exaltado é o filho, e não esses probleminhas, que não é um problema, não é? Que é uma picuinha de mãe, vamos dizer assim. Então eu posso dizer que eu tenho uma picuinha com meu filho que se chama cabide fora do lugar. Com certeza você também tem algo aí que deve estar fazendo um estardalhaço nessa casa, no quarto do seu filho, numa questão de trazer prejuízos para o seu relacionamento, e você tem que rapidamente fazer um diagnóstico, detectar rapidinho o que é que pode estar acontecendo, que aquele grãozinho minúsculo, um assunto minúsculo, que não tem grandes importâncias, acaba trazendo uma interferência drástica. E aí está armada a guerra dentro de casa. É filho desbocado, desrespeitando mãe, mãe atacando filho, falando coisas desnecessárias. Então, claro que a gente tem problemas com o filho, temos questões que nós queremos do nosso jeito. As mães, por vezes, são egocêntricas, querem que tudo seja do jeito delas, só do jeito delas, da forma que elas julgam como é o correto. Cuidado, porque muitos jeitos, muitas formas de ações, de fazer as coisas, de organizações do filho também estão corretas. Não é somente o jeito da mãe. Não estamos mais lidando com infância, com criança. Estamos lidando com um jovem, um ser humano que está se lapidando, permitindo lapidações também de sua mãe, de seu pai. Não estamos mais falando de criança, de infância. Estamos falando de um ser humano único que está vivenciando uma etapa jovem da vida, aprendendo muitas coisas e também já tendo determinações. O filho jovem também já aprendeu algumas coisas com você, mãe, com você, pai, sobre organizar, sobre coisas no seu devido lugar. Eu entendo que durante esse processo da juventude, o filho deixa as coisinhas espalhadas muitas vezes, mas esse repertório, esse contexto de vida tem muito a ver com o interior dele, com a forma de bagunças internas nesse desenvolvimento, em tantas transformações, tantas modificações que vão acontecendo. Mas conforme vai findando essa etapa jovem da vida, aos 16, 17 anos, você já vai percebendo que seu filho já tem algumas convicções instaladas. Ele já acredita em algumas coisas, em algumas formas de fazer as coisas. E está tudo ok. São formas positivas também, formas saudáveis também, porque ele passará a cuidar de suas próprias coisas. O que nós mais queremos é isso, que o filho tenha essa visão, essa autonomia, essa autorresponsabilidade em zelar por suas próprias coisas. Queremos que ele faça isso, mas ele vai fazer do jeito dele, não do jeito nosso. Ele tem como um repertório, um ponto de partida, uma referência em tudo aquilo que ele já aprendeu com a mãe. O meu filho é assim, ele tem um referencial em tudo que ele já aprendeu comigo, mas ele tem o jeito dele fazer as coisas, e eu preciso, como mãe, respeitar a maneira de fazer as coisas. Se eu observo que está tudo ok, positivo, saudável, tem ali benefícios,
Qual o problema de fazer do jeito dele? Lógico, se houver qualquer situação na vida dele que eu perceba que é prejudicial, que é algo enganoso, tóxico para a vida dele, algo que vai trazer um prejuízo, eu sou a primeirona a falar, desse jeito está muito errado, assim não vai dar certo, assim vai ser um equívoco na sua vida e você vai colher pedras no seu caminho. Então, precisa tomar uma decisão. Vamos fazer certo ou vai continuar fazendo errado? Eu tenho sim, como mãe, essa obrigação em dar os direcionamentos, essa consciência de clareza das coisas para o meu filho, ainda que ele já tenha finalizado essa etapa jovem da vida e está no início de sua vida adulto jovem, esses pré-adultos, nesse momento também de lapidação dessa entrada do mundo adulto. Aliás, todo o tempo da vida do nosso filho é puramente obrigação, sim, da mãe e do pai lapidarem seus filhos conforme a idade, conforme o tempo adequado e coerente em que o filho está vivenciando. Mas eu preciso respeitar a autenticidade, a identidade do meu filho, as coisas em que ele passa a acreditar, aquilo que para ele começa a fazer sentido na vida dele, porque ele passará também a fazer suas próprias escolhas, porque as consequências dessas escolhas serão também para ele. Então, nesse quesito de organização, o meu filho já sabe, se ele está desorganizado, deixa as coisas em qualquer lugar, ele perde. Vivia perdendo, hoje já perde bem menos. Então já se policia, já coloca as coisas um pouco mais no seu devido lugar. Vez ou outra ele esquece, porque faz parte ainda do momento e da personalidade dele ter essa questão de às vezes deixar uma coisa no lugar e depois, onde deixei. Isso acontece até mesmo conosco, que somos os adultos. Não vai acontecer com o jovem? Muito mais com o jovem que tem tantas coisas interessantes para pensar e o foco de sua atenção está realmente colocado em outras coisas mais importantes aos olhos da juventude. Claro que ele vai esquecer algumas coisas, mas ele começa a ter essa autolapidação em perceber que se deixar as coisas num devido lugar, numa certa forma, dentro de uma gaveta, uma organização que para ele faça sentido e ele vai lembrar onde as coisas estão, ele fará. Porque ele vai percebendo durante toda essa vivência, toda essa lapidação da etapa jovem da vida, que ele tem sim que encontrar o seu próprio formato em fazer as coisas, em ter ali uma prática favorável que venha realmente a beneficiá-lo com mais rapidez, mais agilidade, essa funcionalidade. Então, a minha picuinha de cabide, ela é só minha, porque para mim é importante, não para o meu filho. Ele não vai colocar esse cabide no lugar dele. E eu já passei isso durante todo o tempo e muitos anos falando de cabide. Então, eu tenho um problema e continuo tendo esse problema. Mas o problema nem é com o meu filho, o problema é comigo mesma, que preciso parar de falar, porque eu sei, eu sei que ele não vai mudar. Então, por que eu continuo falando? Não entendo, nem sei porque eu continuo falando. Por que será que eu continuo falando, Guilherme? Nem sei. Então, faz parte. Olha, a gente tem que perceber. Porque mãe, ele tá aqui do meu lado e acabou de falar. Porque mãe? Porque mãe? A gente fala, a gente gosta de falar, mas nunca esse falar pode atacar, magoar, machucar o nosso filho. Ao contrário, ao final de falar, em certas coisinhas que são das picuinhas de mãe, a gente pode brincar ao final de tudo isso e dar risada sobre uma coisa, sabe? Que podia nem precisava ficar falando, mas a gente acaba falando. É algo importante para mim. Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou fazer uma organização por ali, eu já passo por ali, cato todos aqueles cabides e coloco no lugar que eu quero, que para mim faz sentido e faz uma funcionalidade melhor para mim. Então, para resolver a situação, eu já vou lá e organizo do jeito que eu quero, para mim, para facilitar a minha tarefa, a minha ação de organização desse guarda-roupa. E para ele continua na organização dele, que está muito boa, aliás, né? Diga-se de passagem que a organização dele está excelente, nem teria motivos. Mas isso tudo aqui é para que você reflita que alguma coisa também acontece na sua casa, e nessa reflexão, nesse meu compartilhar do meu problema com o meu filho aqui, você possa fazer uma análise
e perceber o que é que está aí rondando na sua casa, no seu relacionamento, na sua comunicação com o seu filho, que pode ser algo para ser usado para uma descontração. E se faz muito mais sentido para você, mãe ou pai, então que você mesmo vá lá e organize, respeitando também a maneira de ser, a autenticidade desse filho. Afinal, ele é o nosso diamante, nossa bênção, e merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho e, por que não, o nosso empenho, sim, em perceber que ele também tem outros formatos que dá até pra gente aprender com ele e, por que não, também trazer o jeito dele para nossa forma de mãe, de pai, nas nossas ações, nossas organizações, também aprendendo um pouco com o filho e fazer algumas coisas de formato diferente, ou seja, no formato que o filho também elegeu como melhor para ele, sendo de bom proveito, com bons resultados, por que não? Aprendemos com o filho assim como ele também aprende muito com a gente. Se esse é um assunto que você percebe muito interessante, compartilhe esse vídeo com o maior número de pais, mães, porque eu tenho certeza que em toda casa uma mãe, um pai tem problema com o filho, problemas como esse, semelhantes como esse. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever nos meus canais, Facebook, Instagram e também aqui no YouTube, para que você receba todas as notificações e esteja por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui para você toda terça, quinta e sábado, de maneira muito focada, sempre um assunto pontual para que você pense, para que você lapide e modifique alguns comportamentos com o seu diamante, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença, trazendo resultados muito melhores, muito superiores. Afinal de contas, seu filho é um diamante e você é mãe e pai, e são os diamantes que lapidam diamante.